Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia de projeto Trabalho em Debate, projeto coordenado pelos professores Júri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. Eu sou Técio Souza e a pergunta que me foi encaminhada foi: quais os impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, causam no processo do trabalho? Como todo mundo sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, é uma lei de conformidade, é um guia de conformidade. A lei ela acaba por estabelecer uma série de condições para o uso de dados pessoais e define dados pessoais como sendo aqueles capazes de tornar identificada ou identificável uma pessoa física, uma pessoa natural. Também disciplina ou determina o que seriam hipóteses de tratamento e indica que tratamento seriam todas e quaisquer operações realizadas com dados pessoais, nas quais se incluem coleta, produção, armazenamento, processamento, eliminação, avaliação, portanto. Ou seja, a lei ela acaba nos indicando, nos dando um guideline acerca de quais são os dados pessoais, como eu posso utilizá-los de forma legítima, de forma legal. Não temos nenhuma dúvida de que a Lei Geral de Proteção de Dados enseja em uma série de aspectos, enseja em uma série de impactos em vários aspectos atinentes às relações de direito material. O próprio processo seletivo, as questões relacionadas com o poder diretivo do empregador, a portabilidade de dados por parte de empregados, todas são questões atinentes à relação de direito material que são impactadas sob maneira em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. De outro lado, no tocante às questões processuais, a mim parece que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta sobremaneira na própria lógica do princípio da publicidade. O artigo 11 do Código de Processo Civil define que os processos são públicos e consagra, portanto, o princípio da publicidade. Mas a própria legislação já identifica que não são todas e quaisquer hipóteses em que a privacidade, a publicidade irá ser absoluta. Em verdade, o próprio Código de Processo Civil já estabelece lá no artigo 189 aquelas hipóteses em que os processos tramitarão em segredo de justiça, ou seja, naquelas hipóteses em que haverá um resguardo máximo em razão da peculiaridade, em razão da sensibilidade daquelas informações, haverá um resguardo máximo no tocante à questão do acesso ao processo. Entre esses extremos, todavia, parece que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz uma preocupação adicional, traz a necessidade de uma reflexão em torno de uma camada adicional de proteção quando estejamos a tratar de informações pessoais. Afinal de contas, não parece fazer sentido que, no ponto de vista da relação privada, existam tantas condicionantes, tantas penalidades para aquele que executa uma determinada gestão de dados, um tratamento de dados de forma inadequada, mas, de outro lado, ao pegarmos aqui esses mesmos dados tratados de forma adequada, ao colocarmos no processo judicial, se esvairiam todas e quaisquer proteções. Essa lógica não parece razoável. De fato, parece sim que teremos que fazer uma releitura do princípio da proteção, uma releitura do princípio da publicidade processual em torno dessas questões para protegermos, para estabelecermos alguma proteção em torno desses dados pessoais, ainda que no âmbito do processo judicial. Também nesse ponto, talvez tenhamos que fazer uma releitura do próprio artigo 840, parágrafo 1º da CLT, quando estabelece lá os requisitos da nossa petição inicial. De fato, tanto para o manejo da pretensão através de uma petição inicial, quanto através do exercício do direito de defesa, as partes deverão estar atentos não apenas a essas questões, mas também deverão respeitar
princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, dentre os quais os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade. Afinal de contas, precisaremos estar atentos a se aquelas informações pessoais colocadas em um processo judicial são necessariamente importantes, são relevantes para o deslinde daquele feito. Do contrário, por certo, teremos aí uma violação aos princípios da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não apenas. Efetivamente, é importante estarmos atentos que, dentre as hipóteses de tratamento, trouxe o legislador uma hipótese específica que deve ser levada em consideração por você, que é a desnecessidade da autorização do ex-adverso para o acesso às informações pessoais ou para a utilização dessas informações pessoais no âmbito do processo judicial. É que as pessoas às vezes se confundem e acham que, no particular, apenas através do consentimento é possível o tratamento de dados. Não. O consentimento é uma das hipóteses de tratamento de dados, mas existem outras tantas, e dentre essas outras tantas está exatamente a previsão da possibilidade do tratamento de dados para a defesa do seu direito, do direito daquele que utiliza esses mesmos dados em processo judicial, administrativo ou mesmo em processo arbitral. Desse modo, portanto, não é imperioso, não é necessária a utilização de algum consentimento, de alguma autorização por parte do proprietário de determinados dados, por parte do titular de determinados dados, para que esses mesmos dados sejam utilizados para a defesa do processo em processo judicial. Por fim, é importante identificarmos também que, embora como regra a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleça como condicionante de que apenas ou que diretamente é o titular dos dados aquele que tem a prerrogativa sobre o acesso a esses mesmos dados, no particular das relações de trabalho, precisamos estar atentos a um aspecto importante. A Constituição Federal, ao definir no artigo 8º, inciso 3º, a possibilidade de substituição processual e ao impor ônus para a atividade sindical, o ônus de representar a categoria, também acaba por impor a essas mesmas entidades, a essas entidades que compõem o sistema de representação no âmbito das relações de trabalho, uma prerrogativa a de ter acesso a determinados dados, desde que esses mesmos dados sejam essenciais para a execução da sua atividade. Trata-se, portanto, de uma verdadeira prerrogativa para o exclusivo desenvolvimento da atividade por meio da entidade sindical. O acesso, portanto, deverá ser absolutamente moderado no particular, sob pena de a própria entidade sindical cometer ou incorrer em algum ilícito no particular. Por fim, é preciso estar atento também que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe questões importantes atinentes aos ônus de prova no tocante à aplicação dos ônus de prova na gestão processual em torno da utilização de dados pessoais. De fato e com efeito, a lei processual, ela trabalhista, através do artigo 818 da CLT, ela estabelece lá os vossos ônus de prova no particular. Todavia, precisamos estar atentos porque a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que, sendo a hipótese de tratamento de dados o consentimento, é ônus exclusivo do controlador, é ônus exclusivo de quem alegará ou de quem alega estar tratando dados com base no consentimento, demonstrar que possui este consentimento e que este consentimento foi obtido segundo a própria Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, também a Lei Geral de Proteção de Dados trata de uma hipótese específica, que é a hipótese da verossimilhança da alegação, impondo nas hipóteses de verossimilhança da alegação a inversão do ônus de prova, sendo essa também uma possibilidade
é que a lei faculta através do artigo 42, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, no particular, além de estarmos atentos às disposições do artigo 818, no tocante àquelas hipóteses de inversão de ônus de prova, talvez, em razão da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, tenhamos que estar atentos, no particular, que no tocante às autorizações para a utilização, para o tratamento de dados, teremos também aí uma nova hipótese de inversão de ônus, qual seja na hipótese da mera verossimilhança da alegação. Queridos, muito obrigado. Esses são apenas alguns dos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos no processo do trabalho. Aproveito para pedir que vocês sigam todos os professores que estão aqui na descrição do vídeo. Fiquem de olho, nos acompanhem e até mais. Um abraço.